Olá, tudo bem? Então, meu nome é Marcial, sou estudante de agronomia pelo Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e estarei falando brevemente sobre como fazer quantificação da severidade fitossanitária em folhas de soja por dois métodos diferentes, um pelo aplicativo APS do ACES 2.0 e o outro é o software R de estatística mesmo, comumente utilizado. Então, falando um pouco sobre a importância dos métodos de quantificação, a gente chega que a diagnose e avaliação de doenças de plantas são igualmente importantes. A quantificação é de extrema importância, uma vez que você tem conhecimento do patógeno. A medida de intensidade de doenças tem o mesmo papel-chave que a diagnose dentro da fitopatologia. Então, de nada adianta você saber qual é o patógeno que está causando a doença se você não tem uma ideia do dimensionamento desse problema. De nada adianta conhecer o patógeno se não fosse possível quantificar os sintomas por eles causados. Então, não adianta você saber o patógeno e conseguir quantificar a doença em si, como eu havia dito anteriormente. A diferença de incidência para severidade. A incidência geralmente ela está relacionada à porcentagem de plantas dentro de determinada área que estão doentes, enquanto que a severidade ela dá a ideia mais de área ou volume. A área é o volume do tecido que apresenta os sintomas de estudo. Aqui abaixo a gente tem uma escala diagramática que ela pega os sintomas da entomosporiose, que é causada pelo Entomosporium mespili, e ele mostra em graus a severidade da doença em diferentes níveis. Como a gente pode ver, aqui está 0,3%, enquanto que aqui está 40%. Se alguém tiver interesse de dar uma olhada nesse artigo, é só bater o QR aqui que você encontra ele com facilidade. Então, o primeiro método que a gente vai utilizar é a quantificação pelo software ACES 2.0. Então, primeiramente, esse aqui é o software a ser trabalhado e essa daqui será a imagem que iremos utilizar. Tá abrindo. Costumo utilizar automático. Então, eu vou pelo automático, mas você pode ir testando entre os métodos para ver qual é o ideal para você. Certo. Agora eu vou ter que abrir a minha imagem. Então, aqui no Open e seleciono a imagem que vai ser trabalhada. Então, aqui mais próximo a gente consegue dar uma visão melhor. Eu posso vir aqui e aplicar, que ele vai tentar aplicar do método dele. Ele sozinho vai tentar procurar as lesões. Ele não deu muito certo, então eu clico aqui, vou tentando achar um método que seja adequado. Minha lesão é mais vermelha? Não é, então já descarto essa possibilidade. Eu gosto de trabalhar com esse preto e branco, porque eu consigo trabalhar com vários tons. Aí eu vou mexendo com essas engrenagens até selecionar determinada área de interesse, no caso é a área sintomática. A área sintomática é mais escurecida, então eu posso trabalhar bem. Aqui mesmo já vi que não vai dar certo, então eu troco de método. Vou para o... Aqui pode ver que ele está selecionando mais a parte verde, então é o contrário. Esse aqui vai selecionar bem. Para algo rápido, esse aqui está ótimo. Então aplico de novo. Aqui eu encontro a porcentagem da área, detalhamento das lesões. Então vamos olhar primeiro a porcentagem da área. Então aqui tem 14,25% da área foliar está comprometida pelos sintomas. Outra coisa interessante que eu esqueci de mencionar é que o fundo tem que ser homogêneo, porque uma vez que o software pode confundir o fundo com uma lesão ou como parte da folha. Então a gente encontrou aqui 14,25% da área com lesão.
Aqui no detalhamento, a gente consegue detalhar algumas coisas. Em manual, eu seleciono manualmente qual vai ser a lesão. E aqui, esse porcento GC, ele mostra qual que é a área verde, a área útil, no caso. Então, esse é o primeiro método que eu queria mostrar para vocês, que é o de quantificação pelo ACES. Certo? Então, continuando. A gente pegou a folha, teve que deixar o fundo homogêneo, então é interessante que você tire foto num fundo que já é homogêneo. Assim você evita de fazer modificações na imagem. Aí a gente utilizou o Access e chegou a determinado resultado. Nesse caso, nessa foto aqui, chegou a 1,21%. Mas depende muito de quem está avaliando, de ir lá e estudar e tentar alternativas que fique melhor aplicado o estudo. Então aqui ele conseguiu delimitar, aqui ele utilizou o painel manual. Aí esse delimitador aqui, ele consegue delimitar as áreas e quantificar separadamente. Aqui tem a porcentagem separadamente de cada um dessas áreas aqui de sintomas. Agora vamos tentar quantificar pelo R. Lembrando que pode ser tanto pelo R Studio como pelo R comum. É a mesma imagem. Então vamos lá. Arquivo, novo script, janelas. Gosto de trabalhar lado a lado porque assim eu consigo ter um controle do que eu abro e do que eu fecho. Eu vou utilizar o script de aqui pronto, que eu já fiz anteriormente. Vou copiar todo o script e colocar aqui desse lado. Então, ok. Primeiramente, para isso, vou abrir a imagem aqui para explicar melhor. Você precisa alimentar o sistema. Mas você alimenta como? Você precisa dizer ao R o que é o fundo, que cor que é o fundo, como é o fundo. Então, o fundo aqui é azul. Então, eu vou lá e escrevo a imagem azul. Aqui no script, é bem claro isso. Aqui, a parte sal, que eu coloquei a parte saudável. A parte saudável aqui da imagem é que cor? Verde, certo? Então, faço uma imagem e salvo como saudável. E coloco nessa mesma localização. A parte sintomática, que cor que é a parte do sintoma? É meio amarronzado, varia muito de cada doença. E quanto ao fundo? Fundo é azul, então o fundo tem que ser azul. Fundo que eu coloco aqui como imagem de referência. As minhas imagens de referência são essas aqui. Essa aqui verde é a parte saudável, fundo azul, fundo cinza. E esse aqui é um outro trabalho, no caso era clorose. Mas agora a gente vai trabalhar com esses três, certo? Então, ok. Aqui a gente tem um R, o script já pronto. Eu não vou instalar os pacotes novamente, porque eu já instalei e pode ser que dê problema. Então aí você vai ter que tirar esse hashtag e instalar os pacotes do Plima. Node, depois os pacotes do BioC Manager e por fim o EBI Imagem. Então vamos lá. Primeiramente eu vou liberar. Tu pode ver que já deu certo, consegui liberar com sucesso. Depois eu vou alimentar o sistema com a imagem saudável, com a imagem sintomática e com o fundo azul, certo? Aqui eu vou fazer uma combinação entre saudável, imagem sintomática e a imagem do fundo. Aqui ele responde para mim as três imagens e já vi que deu certo. Ótimo. Posso fechar, que não vai dar nenhum problema, e continuar. Aqui eu vou fazer a avaliação em uma imagem específica. Então, aquela imagem que a gente trabalhou no outro programa. Então, a mesma imagem, vou buscar ela na localização dela, vou combinar ela, e aí está a imagem. Agora já não fecha, deixo ela aberta aí, porque agora que a magia acontece. Aqui eu vou dizer o que é saudável, dizer que é fundo e o que é sintomático. E aqui ele vai me dar a resposta de tudo. Aqui agora o R, ele me mostrou o que é
que ele acha que é sintoma, em vermelho aqui, justamente porque aqui estou buscando a área sintomática. Eu poderia buscar a área verde quanto como a área do fundo, mas aqui eu tive interesse em descobrir a área verde. Aqui pode ver que não foi muito bem aplicado, uma vez que ele pegou uma parte meio azulada, mas foi bem específico ao selecionar as lesões. Um pouco melhor, arrisco dizer que um pouco melhor que o ACES 2.0. E a resposta entre os dois programas foi muito boa, porque ele aqui, a área saudável 84%, enquanto que a área sintomática foi de 15%, muito próximo de 16%, praticamente o mesmo resultado encontrado no ACES. Então, eles são muito bem equilibrados entre si. Então, voltando aqui para a apresentação, tudo que a gente fez foi isso, bateu a imagem no R e ele respondeu da mesma forma. Isso aqui são imagens diferentes. Aqui, o mesmo resultado que tinha feito anteriormente, só para ter certeza que eu fiquei testando um e outro, e isso é muito bom. Você testar que você encontra um método que é mais preciso para determinada doença e determinada cultura. Então, o que é preciso? Conclui que é preciso calibrar um programa ao outro ao ponto de que tenha menor divergência entre os resultados. Como a gente fez aqui agora, a gente percebeu que a divergência foi mínima. Isso é muito bom. É importante que faça o uso de variados graus de sintomas para que não ocorra muita divergência dos resultados quantificados. Então é importante até que você faça isso, justamente porque quando você estiver fazendo essa escala, você vai precisar de variados níveis de intensidade de determinada doença. E, por fim, você deve escolher um método de acordo com a sua necessidade e facilidade. Se você tem facilidade em trabalhar com R, faça com R. Com o ACES, faça com ACES. Eu dou um ponto melhor por R, justamente porque ele consegue quantificar um banco de dados. Então ele pega um banco, consegue fazer um banco de imagens rodar ao mesmo tempo e te dá os valores todos juntos. Enquanto que no ACES você tem que fazer uma por uma. Então isso já não é muito interessante. E o bom do ACES, eu vejo que ele você consegue escolher qual área que você trabalha sem necessidade de ficar trocando scripts e tal. Aí eu acho que vai muito mesmo da pessoa. Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.